Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o áudio do dia 18 do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E nesse capítulo, no dia 18, a Wendy, ela colocou o nome de pedra de tropeço e dinamite. E o versículo que ela coloca aqui para meditarmos está em Mateus 5. São 2 versículos, o 29 e o 30, que diz assim: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. E aí ela começa falando aqui que pode ser que hoje, já quase na metade do jejum, você já esteja sentindo menos dores de cabeça, as suas emoções já estejam um pouco mais estáveis e por mais difícil que seja ficar sem o açúcar, você já está melhor do que você estava na primeira semana, né? E aí ela fala aqui que hoje a gente vai analisar se existem mais ídolos em nossa vida. Gente, como Deus tem falado isso conosco, né? Eu acho que, por mais que pareça algo repetitivo, mas os ídolos, eles são desconstruídos realmente assim por um processo. Não é você tirar uma coisa, outra e você percebe que então você só tinha aqueles ídolos. Nós temos, infelizmente, muitos ídolos em nossas vidas. E ela vai falar alguns aqui, eu vou ler para vocês. E aí ela diz, que algumas de nós entregou o açúcar, o cartão de crédito, o celular, mas que ainda podem existir ídolos que a gente goste e que nos afasta de Deus. Nem sempre esses ídolos são coisas ruins, podem ser coisas boas que a gente faz, mas a gente precisa sondar o coração. E Deus, ele é tão maravilhoso, que essa semana, eu levei uma palavra sobre sondar o coração da criança. E eu falei um pouco sobre sondar o nosso próprio coração também. E é verdade que as nossas intenções, por trás de coisas boas que a gente faz, nem sempre são boas intenções, Às vezes a gente está desejoso por algo, por uma aceitação, a gente está desejoso para ser visto, a gente está desejoso para ser recompensado, nós já falamos sobre recompensa. Então a intenção do nosso coração pode ser não a melhor. Então, por que será que a gente comprou determinada roupa? Por que será que a gente quer morar em determinado lugar? Será que é pelo bem da nossa família ou será que é porque a gente gostaria de estar em algum lugar em que outra pessoa está? Sabe quando a gente começa a sondar o nosso coração? E muitas vezes a gente descobre más intenções. E a gente começa, eu estava conversando com uma amiga essa semana sobre isso, como a gente começa a se descobrir mal. A gente fala, meu Deus, quanta intenção ruim está em meu coração. Mas tudo bem, nós somos assim, a nossa tendência realmente é ter essas intenções. Mas se a gente sondar sempre o nosso coração e as intenções do nosso coração, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira diferente. E a gente pode até fazer as mesmas coisas, mas a gente para de depender dessas coisas e de esperar algo dessas coisas. E aí ela fala aqui, olha só. Ela fala aqui de alguns hobbies que a gente pode ter, alguns cargos que nós temos. Então, ela fala assim, se hoje, a pergunta que eu quero fazer é, se você tirasse algo da sua vida, isso te devastaria? Então, o que hoje, se você tirasse da sua vida, você fala, nossa, isso ia acabar comigo, acabar com as minhas emoções, isso poderia acabar com a minha vida, acabar com a minha vontade de viver, o quê? E aí ela põe aqui algumas sugestões, desistir do Instagram, por exemplo, poderia ser pessoas que têm, um número grande no Instagram. A minha irmã, ela fez isso, ela desistiu do Instagram. Porque o Instagram estava afastando ela de Deus, mas não só de Deus, mas dos planos que Deus tinha para a vida dela, o propósito que ela tinha na vida dela, no lar, com a família dela, missões, tantas coisas lindas que Deus tinha para a vida dela, e o Instagram estava impedindo que ela chegasse àquilo, Então ela tinha um relacionamento com Deus, mas ela não conseguia concluir o que ela precisava, concluir o que Deus tinha escrito para a vida dela por conta do Instagram. Mas ela fez isso, ela desistiu, ela é um exemplo realmente para
para muitas pessoas. Você consegue abrir mão de uma sobremesa? Então, depois que você come, você consegue abrir mão de comer aquele doce? Academia, né? Se você precisasse ficar um tempo sem ir para academia, uma corrida, né? Algo que você faz ali todos os dias. O café, gente, eu não gostava de café, não era uma pessoa que tomava café. Agora, todo dia eu acordo e tenho que tomar o meu cafezinho, mas não é algo que me devastaria. Eu conseguiria ficar como eu parei de tomar refrigerante. Eu tomava muito refrigerante zero e eu tô super bem, graças a Deus. A gente às vezes acha que a gente depende de coisas que a gente nem depende, né? É mais uma coisa, poxa, é mais um costume, um hábito, mas aquilo não é realmente um ídolo. Mas hoje a gente quer falar sobre os ídolos. Outro ídolo que ela coloca aqui é bem interessante, porque às vezes a gente não vê isso como ídolo. E ela coloca assim: será que se eu desistisse de hospedar pessoas na minha casa, nas festas, e deixasse na casa da minha cunhada, como isso me afetaria? E às vezes a gente está acostumado a sempre receber pessoas na nossa casa e as pessoas começam a ir em outras casas. Como isso te afeta? Como te afeta quando você não é convidado para ir em algum lugar? Como te afeta quando você não é convidado a participar de alguma coisa? De que maneira isso te afeta? Se isso te afeta muito, pode ser que isso seja um ídolo na sua vida, né? Algo que mexe com as suas emoções, pode ser que isso seja um ídolo na sua vida. E não é ruim a gente sentir isso, né? O que a gente não pode é deixar que isso acabe com a nossa vida, traga desânimo para nossa vida, traga uma tristeza que impede com que a gente realmente viva o que Deus quer que a gente viva. E realmente tem pessoas que ficam muitíssimo abaladas com essas situações. Outra aqui que ela fala será que se eu deixasse o meu cargo na igreja, eu conseguiria sair daquele lugar sem perder a minha identidade? Muitos pastores têm pregado sobre isso. Então, se você deixar de ser pastor, se Deus tira o seu ministério, como você fica? Você continua sendo a pessoa que você é? Você continua tendo o relacionamento que você tem com Deus? Isso aqui fala muitas vezes sobre recompensa, sobre ser visto. Então, a gente precisa analisar isso hoje. E aí ela põe aqui: se a resposta for não, eu não posso fazer isso sem ser abalada emocionalmente, ela diz que isso sim pode ser um ídolo na sua vida, ou pode ser uma pedra de tropeço. E ela fala algo aqui muito bonito, que pode ser que isso não seja exatamente um ídolo, mas pode ser algo que esteja no caminho entre você e Deus, algo que te impede de chegar a Deus, de viver plenamente o amor do Senhor, de ser preenchida com a alegria e ser emocionalmente equilibrada, que é algo que o Senhor pode nos ajudar a ter, né? O Senhor pode colocar isso sobre a nossa vida. E ela coloca aqui um versículo que chama 1 Coríntios 10, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, é o versículo 23, que diz assim: alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Então, o ideal é que a gente tenha equilíbrio, né? Eu acho que o que a Wendy, ela quer trazer aqui para nós, não é só a gente quebrar esses ídolos, né? E ela fala aqui, por que o capítulo chama pedra de tropeço e dinamite? Porque a dinamite é o Senhor que vai quebrando essas coisas nas nossas vidas, é o Senhor que vai tirando essas pedras de tropeço, é o Senhor que vai abrindo e cavando os túneis dentro do nosso coração, e Ele vai quebrando essas muralhas, essas pedras uma a uma, até Ele chegar lá no fundo do nosso coração. Então, existem muitas coisas que ainda estão lá guardadas no nosso coração, sabe aquela coisa que você é apegado e que você às vezes não quer largar, ou que você nem percebeu ainda, que aquilo, que você é mais apegada àquilo do que apegada ao Senhor. E a palavra diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas em Romanos, a gente tem dois versículos maravilhosos que dizem assim, está em Romanos 8, e os versículos são 38 e 39. Olha só: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos a plena certeza de que absolutamente nada nos separa de Deus, mas nós
podemos ter pedras no nosso caminho que não deixam com que a gente sinta e viva esse amor. Então, hoje é o dia da gente analisar, sondar mais uma vez as intenções, sondar mais uma vez o que está ao nosso redor e como a gente tem lidado com essas coisas, né? Com o nosso dia a dia, com os nossos hobbies, com as nossas atividades, com os nossos relacionamentos. Se isso tem sido pedra de tropeço, hoje é dia da gente analisar e ter uma vida mais equilibrada. E vamos orar agora, meninas. Senhor Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos sustentou por 18 dias. E cremos que o Senhor continuará nos sustentando. Senhor, aqui na tua palavra o Senhor diz que nada pode nos separar do teu amor. E nós cremos nisso, mas nós não queremos nenhuma pedra de tropeço que esteja em nosso caminho, nenhum ídolo que esteja em nosso coração, nenhum hobby, nenhuma atividade que a gente goste de fazer que possa abalar as nossas emoções. Nós queremos ser mulheres plenas em ti, equilibradas. A nossa identidade está em ti. Nós somos primeiro de qualquer outro título. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, nós somos filhas do Rei. Nós somos as tuas filhas adotadas pelo Senhor. O seu filho morreu na cruz e nos resgatou. Então a nossa primeira identidade é ser filha do Senhor. Então o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta. E o Senhor nos ama como um pai perfeito. Então, Senhor, hoje, que o Senhor sonde mais uma vez o nosso coração. Nós já descobrimos muitos ídolos durante todos esses dias meditando na tua palavra. Mas a tua palavra diz que ainda podem ter coisas que nós fazemos e que não são tão úteis, que nós fazemos e que nós, na verdade, não deveríamos fazer. Então, Deus, se hoje uma dessas coisas, está na nossa vida, nos mostra, nos revela. Se existe algo que se a gente perdesse, se a gente deixasse, se a gente tivesse que abandonar, se isso traria sobre nós, se a nossa vida uma devastação, um abalo emocional muito grande, já vai trazendo equilíbrio, Senhor, mesmo que a gente permaneça fazendo essa atividade, mesmo que a gente permaneça nesse cargo, mas vai trazendo, Senhor, o equilíbrio, vai tirando isso como um ídolo e vai colocando o Senhor como prioridade na sua vida. E que se a gente tivesse que parar, se a gente tivesse que perder, se os nossos relacionamentos fossem cortados, amém, nós continuaríamos plenas no Senhor, crendo que o Senhor é soberano e o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Então, Senhor, traz equilíbrio, traz maturidade. Nós queremos ser mulheres maduras, não mais apegada nas coisas do mundo, mas apegada nas coisas que o Senhor tem nos dado, crendo que o Senhor é o Senhor que abre o caminho, crendo que o Senhor abre as portas, crendo que o Senhor coloca as pessoas certas no nosso caminho, que nós não estamos perto dessas pessoas por estar, mas o Senhor tem um propósito em todo aquele que o Senhor coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco essa semana. Hoje é sábado, para quem está ouvindo certinho, então abençoa o nosso final de semana, abençoa a semana de quem está ouvindo durante a semana. Traz saúde no lar dessas mulheres, faz dessas mulheres sempre coluna forte, trazendo sabedoria e discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, hoje é mais um dia de cura e libertação, e sabemos que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Somos curadas e libertas pelo teu sangue e no teu nome poderoso, Senhor Jesus. Amém.